Vamos fazer uma simulação, assim, um pouco de fantapolítica. Se você voltasse para o Congresso, eventualmente um governo de um presidente do Partido Novo, e você fosse nomeado, por exemplo, ministro da Justiça, como aconteceu com o ex-ministro e agora senador Sérgio Moro, quais seriam nos primeiros 100 dias as mudanças que você faria para tentar evitar que uma nova Lava Jato, ou melhor, que novos casos de corrupção descobertos pela Lava Jato acontecessem no Brasil? As medidas imediatas que você atuaria em 100 dias. As primeiras medidas que eu faria, se eu fosse colocado como ministro da Justiça, seriam, primeiro, uma grande campanha em favor da integridade, em favor da correção de comportamentos. Além disso, nós buscaríamos defender a prisão em segunda instância, emplacar isso no Congresso Nacional, acabar com o foro privilegiado. Nós mudaríamos a visão que existe hoje no governo, na esquerda, de que bandido é vítima da sociedade. Eles tratam o bandido como uma vítima de uma sociedade porque a sua vida seria determinada pelo meio ambiente, retiram completamente o livre-arbítrio e aí tratam o bandido como vítima e aí você não pode prender bandido. Então, nós mudaríamos essa visão para uma visão de responsabilidade individual. E essa visão da esquerda, ela prejudica não só o combate ao crime, mas ela prejudica a própria recompensa de quem trabalha, seja o trabalhador, seja o empresário, de ter legitimamente o lucro da sua atividade. E aí faz sentido, dentro de uma visão de esquerda, você sobretaxar empresários e trabalhadores, taxando agora o Uber e dizendo que o Correio pode substituir o Uber, ou ainda com leis protecionistas em relação ao Correio, que está tudo errado. Voltando para a segurança pública, dentro dessa visão de que a pessoa é responsável pelos seus atos, nós acabaríamos com saidinhas, nós mudaríamos a regra de progressão, porque hoje o criminoso no Brasil, ele fica preso 1/6 do tempo. A pena tem que ser para valer. A pena tem que ser aplicada e a pessoa tem que cumprir a pena. Acabaria com essa visão de ressocialização que não existe. O que acontece é você neutralizar o criminoso e, mais, nós lutaríamos também para reduzir a maioridade penal. Existem pesquisas que mostram que existe um crescente de criminalidade nos 15, 16, 17 anos e quando a pessoa faz 18 anos aquilo cai. Cai por quê? O índice de crimes por idade. Cai porque você neutraliza, cai porque a pessoa sabe que ela vai ser responsabilizada com uma pena real. E aí você vê essas pessoas de 17 anos sendo usadas pelo tráfico, pelo crime organizado, como instrumentos para assassinatos, para roubos, para todo tipo de crime na nossa sociedade. Então, eu faria uma revolução nas leis a partir de uma visão de mundo diferente daquela que domina a esquerda e que domina hoje o governo brasileiro, que é a visão de que criminoso é vítima da sociedade. Nós trataríamos o criminoso como ele deve ser tratado, como alguém que é um agente responsável pelas suas decisões e que vai sofrer as consequências dos seus atos. E essa minha visão é a visão cristã, é a visão que está lá em Romanos 13, que fala que o governo deve ser uma espada para punir os injustos, quem faz crimes, arbitrariedades, ilegalidades, e deve recompensar os justos, criar um ambiente saudável para que a pessoa possa se desenvolver para o florescimento humano, para a prosperidade na nossa nação. Nós não vamos ter prosperidade enquanto nós não tivermos o básico, que é a segurança física e a segurança jurídica para a gente trabalhar. Doutor, você citou agora uma passagem da Bíblia, né? Quanto foi importante a religião em tudo aquilo que você fez, na Lava Jato, agora na vida política, superando também, por exemplo, a cassação, a perseguição que você está sofrendo? Quanto a religião é um fator importante na sua existência e te dá força para continuar nessa luta? Cara, desde o primeiro momento nós sofremos reveses na Lava Jato. As pessoas não percebiam, mas lá em 2014, 2015 nós tivemos uma mega exposição. Nós passamos a sofrer ataques da esquerda, de sites petistas, mentiras, deturpações, ataques à nossa família. Em seguida vieram ameaças contra a nossa vida. Nós lutamos por reformas no Congresso e nós vimos aquilo ser derrubado numa noite, na calada da madrugada, enquanto o Brasil chorava o acidente da Chapecoense, o Congresso Nacional enterrou as 10 medidas contra a corrupção. Nós vimos o trabalho da nossa vida ser destruído, nós vimos ações contra nós. E desde o primeiro dia, as pessoas me diziam, Deltan, isso é um pepino. Isso aí é um caso que só vai te dar dor de cabeça, trabalho, reveses, vingança contra você na pessoa física. E você não vai ganhar nada mais por isso. E a razão pela qual eu fiquei do dia 1 até o final, até o último dia que eu pude ficar, a razão pela qual eu fiquei foi por amor e serviço, por compaixão. O que sempre me moveu é a minha visão de que a nossa existência humana sobre a Terra tem um propósito maior do que nós mesmos, que é amar e servir a Deus e as pessoas. Isso me deu força, isso me deu resiliência, esse senso de propósito foi o que me fez resistir e perseverar nos momentos que chovia canivete, nos momentos em que eles invadiam a nossa privacidade por meio de hackers para deturpar o que aconteceu e inclusive para usar aquilo para criticar a nossa religião. Saiu uma reportagem agora na revista Piauí, uma revista de esquerda, criticando a minha fé.
Eu não vou me envergonhar da minha fé. Eles podem criticar, podem chamar de messiânico. Se messiânico é você lutar em amor e serviço à sociedade, podem me chamar, vou ter orgulho de ser chamado de messiânico. Martin Luther King dizia, todos nós vamos ser radicais. A questão é, em que você escolhe esse radical? Eu escolho esse radical no amor, no serviço, na luta por integridade, na luta contra a corrupção, na luta por justiça, na luta por democracia no Brasil. Democracia de verdade, não essa democracia inabalada, que na verdade é uma democracia falsa. Então, último minutinho para comentar. Você ficou famoso também pelo famoso PowerPoint, né, das bolinhas que mostravam o Lula no centro com todas as acusações de corrupção que depois se confirmaram, né, acabaram sendo confirmadas. Na sua cassação, o governo federal soltou um outro PowerPoint, uma imagem com outras bolinhas assim. Aquele PowerPoint se tornou um alvo, até um alvo de ódio, né, de haste por parte dos seus opositores e detratores. Você se arrepende de ter feito aquele PowerPoint? Teria utilizado outra linguagem? Aquilo ali ficou um marco icônico, né, da sua atuação. Você faria novamente PowerPoint como ele ou usaria outra linguagem para falar das acusações contra Lula? Cara, sempre falam dos excessos da Lava Jato. E eu vou falar aqui dos verdadeiros excessos que nós confessadamente vimos na Lava Jato. E foram os excessos da corrupção brasileira. Foram os abusos dos donos do poder. Esses são os excessos que foram identificados na Lava Jato. O resto é narrativa. Se nós tivéssemos feito aquela entrevista coletiva com um gráfico de modo um pouco diferente, iam criticar da mesma forma, porque se tratava de Lula, porque se trata de defender os seus corruptos de estimação no Brasil, porque se tratava de criticar, buscar algum cisco, algum pelo em ovo que pudesse ser usado para atacar quem estava trazendo justiça e colocando pessoas poderosas, políticos poderosos com muitos aliados, alguns idolatrados, colocando na justiça, colocando na cadeia, como deveria acontecer. Então, se houve excessos, os excessos foram dos corruptos. E a ironia e a hipocrisia da esquerda está em nós vermos que as mesmas pessoas que criticavam supostos excessos na Lava Jato calam-se agora diante dos abusos escancarados do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal mantém pessoas 5, 6 meses presas sem acusação criminal, isso é inacreditável. Até hoje não consigo acreditar que eles estão fazendo isso e que o mundo não está caindo, porque isso é o cair do mundo, isso é a violação absoluta dos direitos fundamentais das pessoas. Vejam as buscas e apreensões feitas contra Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque a secretária dele mandou uma mensagem para o Ramagem perguntando sobre investigações. Não tem nada de legal nisso. Sofreu uma busca e apreensão. Veja o Carlos Jordi, outro líder da oposição da direita no Congresso Nacional, oposição à esquerda, um líder da direita de oposição ao governo Lula, que sofreu uma busca e apreensão porque alguém chamou ele de líder. Um manifestante radical, aparentemente, chamou ele de meu líder. Quem vai para o Congresso sabe que todo mundo chama todo mundo de meu líder. Eu fui chamado de meu líder inúmeras vezes. Não quer dizer que ele era líder daquela pessoa, especialmente nos atos de manifestação. E mais, o segundo argumento usado para a busca e apreensão do Jordi foi o fato de que ele ligou para esse manifestante depois que existiu uma prisão preventiva decretada. Não se sabe nem o que eles conversaram. Não se sabe nem se o Jordi sabia que a pessoa tinha uma ordem de prisão. E ainda que soubesse, isso não é nenhuma ilegalidade. O que nós vemos agora é o Supremo praticar arbítrio atrás de arbítrio, abuso atrás de abuso, e aquelas pessoas que viam supostas ilegalidades e excessos na Lava Jato ficarem caladas com silêncio eloquente, que mostra, na verdade, a sua hipocrisia, que eles não estavam lutando por direitos, não estavam lutando por democracia ou por império da lei. Eles estavam lutando para defender os seus políticos corruptos. É exatamente isso, porque temos relativamente poucos minutos, mas você falou, é estranho que o mundo não está caindo, mas você teve muito contato com procuradores internacionais, multas foram aplicadas em Nova York, né, nos Estados Unidos, na Suíça. O mundo não está vendo o que está acontecendo no Brasil, sendo que temos multas suspensas. Lá fora, eles não estão acordando para ver que aqui estão sendo cometidos, estão ocorrendo abusos e os corruptos estão se safando. Você tem algum contato ainda com seus colegas de lá e quais são as reações que vêm lá de fora? Nós vemos agora alguns movimentos surgirem, por exemplo, com a viagem de Marcel Van Hatten, do Gustavo Gayer, de alguns políticos à direita que foram ao Congresso americano com o objetivo de denunciar o que está acontecendo no Brasil. Nós vemos ainda uma revista prestigiada como a The Economist lançando agora uma matéria na semana passada dizendo e mostrando que existe uma reação contra o combate à corrupção e uma destruição da Lava Jato por meio dos grandes políticos corruptos. Então nós vemos sim um começo de despertar, um começo de crítica internacional e eu tenho certeza que isso vai se acirrar muito quando os casos dos presos do 8 de janeiro, ali você tem senhorinha presa com uma bíblia e com um terço na mão, condenada a 14, 17 anos de prisão, quando esses casos forem levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
E qual é o problema? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que para você levar um caso para a Corte Interamericana, você precisa esgotar todas as instâncias, esgotar o julgamento, isso vai demorar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos vai cassar esses julgamentos absurdamente ilegais que o Supremo Tribunal Federal está realizando no Brasil. A questão é o tempo e que, enquanto isso, você tem pessoas lá sendo abusadas dia após dia por atos arbitrários do Supremo.